Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann, bom dia. Oi, Heisen. Bom dia. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, O meme ao vivo. Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão. Aqueles que querem saber de tudo mesmo, sem nada que possa ser ocultado. Então vamos lá, vamos começar aqui com esse dia aí de duas decisões liminares na Justiça Federal, na primeira instância, suspendendo a nomeação do ministro Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Aí o ministro Celso de Mello, que é do Supremo, determinou ontem à noite que o presidente Michel Temer se manifeste dentro de um prazo de 24 horas, que esse prazo termina hoje, para explicar as circunstâncias da nomeação. O Angorá subiu no telhado, ou essa decisão do ministro põe alguma dúvida sobre a legalidade da nomeação? Daqui a pouco vamos conversar sobre o Angorá. O Angorá, no telhado. No telhado, tá no telhado. É que o Celso de Mello manteve o suspense, né, quanto à decisão sobre os pedidos feitos pelo PSOL e pela Rede de Sustentabilidade, chegaram ao Supremo Tribunal Federal contra a nomeação. A palavra final vai ser do Supremo e dele, né? Homem de confiança de Temer, Moreira Franco tomou posse como ministro na sexta-feira, né? 4 dias depois de a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, a quem nós aqui damos os pêsames pela perda do seu amadíssimo pai com 90 e poucos anos. Bom, voltando aqui à vaga fria, né? Ela homologou as delações dos 77 do Odebrecht. Moreira Franco citado em delações premiadas como sendo o Angorá. Logo depois da solenidade de posse de Moreira, os partidos PSOL e Rede entraram no Supremo, né? Porque Moreira ganhou foro privilegiado, adotando aquele novo lema da bandeira brasileira, né? O é foro, é Moro, né? Uhum. E o Temer não quer de jeito nenhum, como diz esse brilhante editorial do Estadão a respeito, dar o braço a torcer no que respeita aos seus amigos do peito, seus irmãos, seus camaradas. A decisão do Celso pode evitar uma tempestade de liminares pelo país inteiro. Dúvidas se o caso de Dilma e Lula poderia inclusive ser uma jurisprudência a respeito, serão dirimidas pelo decano. Bom, mas o que tem de diferente, Neumann, na liminar que foi concedida pela Justiça do Rio de Janeiro aos pedidos para a suspensão de nomeação de Moreira Franco? Pois então, a linha irônica da decisão da juíza irritou profundamente o presidente. Por quê? Pode-se até pedir para esquecer o que escreveu, como o Fernando Henrique fez, um antecessor dele, né? Mas se irritar de ser citado, só tira a razão de Temer e dá razão ao despacho da juíza, cuja ironia é irresistível, né? Ela termina o despacho com ao mestre com carinho. Cadê o Muttley? A juíza se chama Regina Celli Formizano, titular da 6ª Vara Federal do Rio, e citou ensinamentos do presidente Michel Temer como constitucionalista, pediu perdão pela insurgência. Peço humildemente... Olha a ironia da juíza, Alessandro. Eu li. Peço humildemente perdão ao presidente Temer pela insurgência, mas por pura lealdade às suas lições de direito constitucional. Perdoe-me por ser fiel aos seus ensinamentos ainda gravados na minha memória, mas também nos livros que editou e nos quais estudei. Não só aprendi com eles, mas também acreditei neles, e essa é a verdadeira forma de aprendizado. Escreveu Regina Celli, Rainha do Céu em latim, Formizano. Terminou ao mestre com carinho. Terminou ao mestre com carinho, que é a citação daquele filme famoso. Sidney Poitier, né? Com Sidney Poitier. A música. To Sir With Love, com aquela música da Lulu. Aqui, aliás, Excelente música. Tem música no meu celular aqui, essa música. Né? Bom, vamos lá. Você é um rapaz de bom gosto. Muito obrigado. Bom, mas a Advocacia Geral da União informou que recorreu à presidência do Tribunal Regional Federal, lá da 2ª Região, o TRF2, para derrubar a decisão da juíza, e que determinou aí liminarmente a suspensão da nomeação do Moreira Franco.
Mas o que dizer da nota da AGU, hein, a respeito desse caso? Eu nem sei se a gente deve botar o Motley antes da piada, porque a nota da AGU é uma piada que justifica a ironia da juíza. Segundo a nota da AGU, dizer que o objetivo da nomeação é conferir foro privilegiado, como alegavam os autores, é ilação. Então, se for ilação mesmo, seria o caso do Moreira abrir mão do foro, né? Acho que pode. Diz, olha, eu não preciso do foro, eu vou dar uma prova aqui. Bom, agora eu vou citar, que aliás é uma mulher também, advogada-geral da União, a doutora Grace Mendonça. Ela escreveu o seguinte, alguma assessora escreveu, mas ela assinou, né? Tampouco, gostei do tampouco, fazia muito tempo. Eu gostava do tampouco e não tenho usado. Agora, como eu estou lendo um livro que fala em tampico, tampouco, isso poderia conferir qualquer privilégio, pois o ministro está atualmente sujeito a julgamento pela mais alta corte do país. Ah, vale, Almirante, vale um rabugento, Almirante, vale um rabugento. A Suprema Corte não condenou ninguém. Sérgio Moro condenou 120. Por isso, é Moro, é foro ou é Moro? Foro é Moro, é uma coisa ou outra. Bom, mas tem muito piores aqui, né? A Advocacia Geral diz ainda que a manutenção da liminar pode provocar grave lesão à ordem pública e administrativa e danos irreparáveis ao país. O Brasil viveu 516 anos para descobrir como é que o Brasil viveu sem o Moreira, sem o Wellington, o genro, o sogro do Rodrigo Maia e genro do almirante Alzirão. Né? Alzira era almirante Amaral Peixoto, um grande político do PSD, Alzira, a mulher dele, era filha de Getúlio Vargas. Quer dizer, o sogro do Rodrigo e genro do genro. Bom, meu amigo Raíssen Abac, realmente a Advocacia Geral da União deve estar querendo concorrer a ser redatora de algum programa de humor. Quem sabe a gente não lança aqui na rádio um programa de humor escrito pelo pessoal da AGU. Aí, pá, AGU, né? Deve ser AGU ou ANGU. Também. Angu, é um Angu. Angu muito caroço. Mas já que você falou aí das relações aí, né? Familiares, né? Sogro, genro, né? Que você já citou todos aí. E esse codinome, esse apelido? Aliás, é Angorá ou é gato Angorá? É o quê? Se eu tivesse aqui, eu podia ter pedido para o Almirante Nelson tocar um violino aí, porque eu vou para o passado. Quando o Almirante Nelson, ainda com essas calças curtas, brincava na Gávea, era cabeludo, do campo do Flamengo, era cabeludo. Há 34 anos ocorreu o caso Proconsult. Talvez a maior tentativa de fraude da história da política brasileira nas eleições de 1982, para tornar impossível a vitória de Leonel Brizola, candidato do Partido Democrata Trabalhista, PDT, e que tinha tido a sua legenda, né, do partido Getúlio, PTB, roubada pelo general Goberido Couto Silva para evitar que ele tivesse força política com a legenda, então ele criou esse partido, no governo do Rio, né? Consistia num sistema informatizado de apuração de votos, feito pela empresa chamada Proconsult, que era de um técnico em computação militar, um coronel aposentado, associada aos militares. O projeto era dos militares e dos bicheiros. Anísio Abrão Davi da fazia parte, né? O presidente da Beija-Flor. E há uma suspeita, que eu vou voltar a falar nela, da Rede Globo ter participado também. Agora, quem era o beneficiário? Como é que é? Cui Bono? Quem interessava? A quem, né? Wellington, era alguém que já tinha... Wellington Moreira Franco era o candidato do PDS. Era PDS? Antiga Arena. PDS, Antiga Arena. Sabe como é que era, não? Eu sei disso porque eu participei de uma reunião, eu estava cobrindo as eleições de 82, participava do caderno especial de eleições de 82, no Jornal do Brasil, editado pelo Carlos Amorim, e o chefe do jornal era o Paulo Henrique Amorim, e também tinha o Rogério Coelho Neto, uma turma lá. Bom, então esse coronel nos reuniu para oferecer de graça. Apuração de eleição, hoje não tem mais problema, que é tudo eletrônico, mas naquele tempo aquilo custava uma fortuna. Mas o Paulo Henrique não desconfiou daquilo e a Globo comprou aquilo. De graça. Era Proconsulta, era a conspiração para eleger o Brizola. De que consistia? Ele criou um negócio chamado Diferencial Delta.
naquele tempo o voto era vinculado. Se você votava num candidato a governador, Votar para todos os tinha meus que votar partidos. até vereador, porque era uma eleição geral, ia até vereador. Tudo tinha sido. Então, como havia muita possibilidade da gente botar outro partido, aquilo anulava o voto, havia muito voto nulo e branco. O diferencial Delta, que o coronel bolou e que tentou vender para o Jornal do Brasil, não conseguiu, e a Globo comprou, era o seguinte: o computador fazia um cálculo a cada urna e transferia para o Moreira Franco os votos necessários para ele ultrapassar o Brizola e ganhar a eleição. É uma fraude inteligente, mas ela foi descoberta exatamente porque o Jornal do Brasil, a Rádio Jornal do Brasil, resolveu investir uma fortuna, talvez até por isso tenha quebrado, sabe? Mas resolveu, que tinha um jornalista, um sujeito elegantíssimo, que eu conheci lá na redação, Pedro do Couto, que era matemático, e ele bolou um esquema seguindo proporcionalmente todos. O mapa do Rio é um mapa muito definido, quer dizer, o interior votava no Moreira e o Rio de Janeiro, principalmente, e a Zona Sul votava no Brizola. Então, o que é que o Pedro do Couto bolou? Ele bolou um sistema em que a apuração era inserida no contexto, lá no computador da rádio, no sistema proporcional às zonas eleitorais. Uhum. Então, no primeiro dia da apuração, o Globo saíram, o Moreira disparado na frente, Moreira Franco disparado na frente. E nós, no Jornal do Brasil, começamos a achar estranho aquilo e começamos a ficar com medo de estar pagando o maior mico com uma apuração errada que dava o Brizola na frente. Então, o repórter Ronald de Carvalho foi encarregado de apurar o que estava acontecendo. E aí conseguiu essa informação de que estava sendo fraudada a eleição para beneficiar o Wellington Moreira Franco, o sogro do Rodrigo Maia, genro do Alzirão, que era genro do Getúlio. Pois bem, fomos contar isso ao Brizola. O Ronald foi lá com todas as informações, o Brizola não acreditou muito. Telefonou para um amigo dele, Homero Casa Sanches, que era um panamenho que fazia pesquisas qualitativas para as novelas da Globo. Ele telefonou e o Homero disse: "Não, engenheiro. Engenheiro. Engenheiro, os ninhos do Jornal do Brasil estão certos." Bom, quando terminou o telefonema, o doutor Roberto Marinho chamou e disse assim: "Já que você gosta tanto dos meninos do Jornal do Brasil, vai trabalhar lá, você está demitido." Bom, durante uma semana da apuração, a Globo e a Rádio Globo dava o Moreira na frente. Até que, de repente, o Brizola ganhou, né? Ganhou porque o Brizola montou também um esquema de apuração que era presidido, sabe por quem? César Maia. O pai do Rodrigo Maia. O genro do Moreira. Tempo que ele era da esquerda, né? Você veja como... Ele era o homem de confiança. Eu conheci o César Maia. Depois brigaram. Apresentado pelo Leonel Brizola nessa época. Pois bem, brigaram feio, né? Quando o Brizola morreu, eram inimigos mortais. Isso. De qualquer maneira, o Brizola ganhou porque denunciou a imprensa internacional. E aí o Brizola, com aquela enorme capacidade, né? O sapo barbudo, as coisas que ele inventou, né? Ele olhou na cara do Moreira e disparou: "Gato Angorá." Aí daí vem, a Odebrecht se inspirou, na verdade, nesse caso, no Leonel Brizola. A fraude foi extensamente denunciada pelo Jornal do Brasil, principal concorrente do Globo, né, no Rio, e nesse processo eu estava lá, né? Foi, inclusive, foi feito um livro pelo Paulo Henrique Amorim, a Maria Helena Passos e o Eliakim Araújo, que morreu recentemente, que era locutor da Rádio Jornal do Brasil, depois foi para a Globo, né? Devido à participação de Marinho no caso, a tentativa de fraude é analisada no documentário britânico Beyond a Citizen Kane, de 1993. O Cidadão Kane, do Orson Welles. Beyond significa, além, além do Cidadão Kane. E a Rede Globo se defende, dizendo que nunca havia contratado a Proconsult, que baseava a totalização dos votos daquela eleição num trabalho próprio que o Jornal Globo estava fazendo. Muito bem. Muito bem explicado, então, toda essa história, né? Aliás, como o Brizola era bom para dar apelido, né? Sapo Barbudo, Gato Angorá. Ele dizia um sapo... Compreendeu? Esse sapo barbudo vai ter que ser engolido pela burguesia. E como é que ele terminava com compreendeu, né? Compreendeu? Compreendeu? Compreendeu?